Bem, vamos lá, pessoal. Por que o Novo Testamento aplica Isaías 61:1 para Jesus? Muitos aqui vão estranhar, né? Mas por que esse questionamento? Tá ali, é inquestionável. Você não pode questionar. Muitas pessoas acham que questionar, ter dúvidas ou fazer perguntas ao texto é um pecado grave. Não, pessoal, você precisa entender por que aquilo está ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque não só existe uma linha de pensamento. Muitas pessoas falam, né? Que querem pregar, que vão convencer os judeus, etc e tal, mas tá bom, faz de conta que você está com um judeu conversando. Aí você fala para ele, aqui seu judeu cego, Isaías 61 está falando de Jesus. Sabe o que o judeu vai fazer? Ele vai pegar o contexto de Isaías 61 e vai ler para você. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com a cara no chão. Por quê? Porque o contexto não está falando de Jesus. Você sabia disso? Agora, eu não estou querendo aqui invalidar a citação de Jesus, aplicando Isaías 61 para si. O que acontece, pessoal, é que nós temos um problema grave. Infelizmente, né, o cristianismo não é bem representado atualmente. As pessoas fazem citações, não explicam nada e empurram tudo de goela abaixo para as pessoas. Só que essas pessoas esquecem que as pessoas conversam com outras pessoas, né? E acabam ficando com dúvidas. E às vezes ficam com dúvidas, né? E têm vergonha de perguntar e, infelizmente, geram muita confusão. O que acontece? Tanto o cristianismo atual, ele não lê contexto, as pessoas não leem o contexto das informações, e também tem a questão do judaísmo, né? O judaísmo ortodoxo acha que é o judaísmo. Não, o judaísmo ortodoxo é apenas uma vertente do judaísmo. O judaísmo ortodoxo é uma vertente do farisaísmo do primeiro século. Correto? Então, tanto o cristianismo tem os seus erros, né, o cristianismo atual. Quando eu falo cristianismo, estou falando no sentido religião, tá? E o judaísmo ortodoxo também omitem informações. O cristianismo omite informação não lendo contexto, e o judaísmo ortodoxo omite informação não trazendo toda a cultura judaica. Porque o judaísmo ortodoxo ele não representa toda a cultura judaica. Você sabia que há 4 níveis de interpretação no judaísmo? Você sabia disso? Você sabia que o judaísmo ortodoxo omite muitas informações dos sábios, dos manuscritos do Mar Morto? Exatamente isso. O que nós vamos fazer? Eu estou fazendo só uma introdução, tá? Antes de entrar nos textos. Eu vou ler o contexto de Isaías 61. E você vai entender o porquê o judaísmo ortodoxo não aceita essa aplicação para Jesus. É até normal quando você lê o contexto, você entender o pensamento deles. Porém, você vai entender o porquê os escritores do Novo Testamento aplicam para Jesus. Por quê? Porque eu vou provar com documentos que isso já era utilizado no judaísmo antes mesmo do Novo Testamento ser formado. Correto? Então, isso daqui é apenas a introdução. Agora nós vamos entrar para a leitura, que é isso que as pessoas precisam fazer. Você não pode ficar dependente de A ou B, você tem que ler os textos, se informar na cultura, aí sim você vai ter domínio sobre o assunto. É isso que você tem que fazer. Dito isso, vamos para a leitura. Primeira citação de Lucas 4. Lucas 4,16 diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos,
a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Né? Ou seja, Jesus ele aplicou para si o texto de Isaías 61:1. Agora você vai entender o porquê o judaísmo ortodoxo não aceita essa aplicação para Jesus. Aí eu vou ler o contexto de Isaías 61 e depois eu vou explicar o porquê o Novo Testamento o aplicou para Jesus. Era algo normal, tá? Naquela época. Não está errado, faz parte da cultura judaica. Agora a gente vai para a parte 2, né? A gente vai ler o contexto, vamos nos situar na época do escrito de Isaías.